E aí, pessoal, tudo bem? Professor André do canal Fora da Caverna. E hoje nós precisamos falar sobre racismo. É? Hoje e todos os dias da nossa vida nós precisamos falar sobre esse assunto. Por quê? Porque ele está presente no nosso dia a dia. Então, vamos a alguns dados aí, né? Só na última semana, né, nós tivemos alguns casos aí de racismo, né? PUC do Rio de Janeiro, no último fim de semana, teve lá jogos universitários e tivemos lá o episódio de torcedores jogando cascas de banana para atletas negros que participavam da competição, torcedores imitando macacos enquanto os jogadores passavam, estudante branca dizendo: olha a minha cor, você acha que vai acontecer alguma coisa comigo? Nós tivemos aí a divulgação do Atlas da Violência também, e o Atlas da Violência traz aí dados que falam que em 2016 os casos de homicídio envolvendo pessoas negras chegaram a 40,2%, enquanto os dados de homicídios envolvendo pessoas não negras e não negros aí são pessoas brancas, são pessoas indígenas e de outras etnias também, que não sejam os pretos e os pardos, segundo aí a nomenclatura que o IBGE usa para classificar aí as cores das pessoas, né? A cor da pele das pessoas. No mesmo Atlas também tem o dado lá de que na década entre 2006 e 2016, o número de homicídios de pessoas negras aumentou 23,1%, enquanto o número de homicídios de pessoas não negras caiu 6,8%. Quando se fala da mulher negra, então a situação fica pior, porque o número de mulheres negras assassinadas nesse período, em relação às mulheres brancas, é maior 71%. Quer dizer, mais um pouquinho aí a gente tem o dobro, né, de mulheres negras sendo assassinadas em relação às mulheres brancas. No mesmo Atlas também traz um dado do Anuário de Segurança Pública, né, um documento aí relacionado aos órgãos de segurança pública. E foram analisados quase 6 mil boletins de ocorrência, assim, para ser mais preciso, 5.896 boletins de ocorrência, e desses boletins de ocorrência, 76,2% dos casos das vítimas das atuações policiais são negras. Então, 76,2%. Ou seja, para a gente colocar num número mais preciso aí, 7 a cada 10 pessoas que sofrem algum tipo de atuação da polícia são negras. Na última semana nós tivemos também o cantor César Menotti dizendo aí que samba é música de bandido, que é um xingamento. Primeiro, é um xingamento antigo, né? Porque hoje o samba já está mais do que consolidado, o samba já faz parte aí, inclusive, da indústria cultural, dos circuitos oficiais, o carnaval é oficializado pelo governo, né? Todo tipo de pessoa participa aí desse tipo de manifestação. As casas especializadas em samba, nas grandes cidades, aí, como aqui no caso em São Paulo, são muitas e vão desde de lugares mais populares até lugares onde se paga um preço bem alto só para entrar no local. Então é um comentário, no mínimo, aí de alguém que parece estar meio descolado da realidade. É um comentário também de quem se esqueceu que também faz parte de um grupo que é marginalizado, porque a música sertaneja também ainda é marginalizada, ainda é vista como algo inferior, como algo de gente ignorante, né? Isso é uma coisa que está muito presente ainda na nossa cultura, essa ideia de que o que é da cidade é superior e o que é do campo, o que é relacionado ao campo é inferior, embora a música sertaneja hoje, principalmente essa chamada de sertanejo universitário, não seja propriamente a música do campo, a música caipira, mas tem essa herança, né? Tem carrega essa gênese, né? Tem esse DNA e é também visto com preconceito. Então, quer dizer, alguém que parece que realmente não está olhando, inclusive, para a realidade que está presente. Mas, na verdade, o nome disso é um só: é racismo. É o nome racismo, é racismo isso, porque o cantor, né, que é um homem branco,
que tem aí, por sinal, um nome provavelmente de ascendência italiana, posso estar enganado, mas me parece muito, né? Tá aí fazendo um ataque que já faz parte da história. O samba foi discriminado na sua origem, que é negra. O samba é uma música negra e a sua é um ritmo, é uma manifestação cultural negra. E na sua origem foi criminalizado, chegando a ser criminalizado oficialmente, né, como vadiagem, como algo que precisava ser reprimido aí pela polícia, né? Então o Estado brasileiro teve essa atuação e a sociedade comprou essa ideia, né, de que o samba era algo ruim. Isso só vai começar a mudar lá na década de 30, 40, quando, por interesses do governo, o gênero samba começa a ser reconhecido como música brasileira, como símbolo da cultura brasileira. Mas ainda assim, há uma discriminação, há um preconceito. Então, a discriminação com o samba está na história aí do racismo no Brasil. Então a gente precisa enxergar muito além do gênero musical, a cultura que se manifesta nesse gênero musical, né? Porque quando o samba se torna conhecido como música nacional, não é também o samba do preto malandro, né, que tá que era o descendente das pessoas escravizadas. É o samba embranquecido, é um samba, né, do bom moço, aquele que era bem visto pela sociedade, ou seja, para se tornar melhor tem que se tornar branco. A mesma coisa a gente vê acontecendo hoje com o funk, que também é super discriminado, que também é tratado como música de bandido, como música de mau gosto, como algo que não é cultural, que não é brasileiro, que deveria ser extirpado da nossa sociedade, né? E tudo isso com o argumento de que as letras falam sobre certos assuntos, o tipo de dança, os baile funks também, onde corre droga, onde corre todo tipo de coisa ruim. Quando, na verdade, essas mesmas questões, as drogas, a questão dos menores de idade que estão frequentando esses lugares, a questão da sexualidade, né? Quando isso tudo também ocorre em outros lugares, em outras manifestações, inclusive aí nas baladinhas da classe média alta, numa cidade como São Paulo, por exemplo, em alguns bairros aí onde você tem lugares em que as pessoas pagam caro para entrar e tal, em que também acontece esse tipo de coisa e a gente não vê o mesmo tratamento, inclusive por parte do Estado, em relação a isso, a mesma atuação da polícia, enfim. E o outro caso é o caso da escritora Conceição Evaristo. Está sendo feita uma campanha aí para Conceição passar a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. E é muito importante isso, né? Nós precisamos que os escritores negros e as escritoras negras tenham o seu lugar na literatura brasileira. É um lugar que lhes foi negado. Nós tivemos muitos escritores negros, alguns foram simplesmente excluídos e ignorados por muito tempo, como é o caso do Luiz Gama, que era poeta, né, no século XIX, na mesma época em que Castro Alves estava escrevendo seus poemas. Castro Alves vai ser reconhecido como o poeta dos escravos e Luiz Gama vai ser ignorado por muito tempo pela crítica e, consequentemente, os leitores também não vão ter essa visão de que ele é um escritor representativo da nossa literatura. Né? E outros escritores mais, a Maria Firmina dos Reis, que é a primeira romancista mulher da nossa literatura, escrevendo em pleno período também do romantismo e que não teve esse reconhecimento. A gente provavelmente muitos de vocês que estão assistindo o vídeo nunca ouviram falar desses escritores porque a academia não tinha reconhecido ainda o valor desses escritores da obra deles e, portanto, isso também não chegava nas escolas, não estava nos vestibulares. A gente começa a ter uma mudança aí atualmente, né, acontecendo graças a toda essa luta, graças a toda essa luta do movimento negro, né, reivindicando aí a sua existência na nossa sociedade. E é aí que está o ponto, né? A gente precisa falar sobre o racismo porque existe um pensamento muito errado de que o racismo é simplesmente o xingamento ou a discriminação com alguém de outra raça, de outra nacionalidade, enfim, de outra cor, né? E a gente precisa entender que o racismo vai muito além disso. Ele vai muito além do xingamento, ele vai muito além do mero preconceito ou da discriminação. Quando, por exemplo, uma pessoa negra chama uma pessoa branca de branquela,
O significado disso passa muito longe do que é chamar uma pessoa preta de macaco, por exemplo, como fizeram aí na PUC. Né? Então, essa manifestação, como é uma pessoa branca virar para uma pessoa negra e falar: olha para minha cor, você acha que vai acontecer alguma coisa comigo? Por quê? Porque isso, né, evoca toda uma memória que está entranhada nas pessoas negras. Né? As pessoas negras carregam essa memória desse sofrimento de mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Quando essa escravidão é encerrada oficialmente, né, não há políticas públicas para a inserção do negro na sociedade, o negro continua excluído e aí ele passa a ser escravo, né, da sua condição de negro na sociedade brasileira, que transforma esse negro em alguém indesejado. É interessante porque quando acaba a escravidão em 1888, ganha força na sociedade brasileira, ganham força aí as teorias raciais, racialistas, racistas, teorias racistas que passavam por ser teorias científicas. E, né, o primeiro representante disso tudo vai ser um médico baiano chamado Nina Rodrigues, que vai defender aí a necessidade de uma população do Brasil se tornar um país de população branca para que pudesse haver a civilização, porque entre as ideias dessas teorias racistas dizia-se que se o Brasil tivesse uma população negra na sua maioria, como era a realidade, como ainda é a realidade até hoje, ele jamais seria um país civilizado. Então por isso que a gente precisa pensar nessa discriminação do samba, do funk, né? Por quê? Porque ela remete a essa ideia, a ideia de que tudo que vem da população negra é culpado pelo atraso do país e a própria existência dessa população. Né? Então, o racismo, ele muito além de ser apenas uma forma de discriminar, né? Ou seja, de separar, de apartar, né? De não querer conviver, ele passa por ele é uma estrutura. Ele é uma estrutura. Ou seja, ele faz parte da nossa realidade. Ele é uma estrutura social, ele estruturou a nossa sociedade. É só a gente olhar aí para os nossos governos, olhar para a nossa política, olhar para o mundo dos negócios e a gente vai ver, né, quantos presidentes. Algumas perguntas respondem a isso. Quantos presidentes negros o Brasil já teve? Né? Quantos governadores negros o estado em que você vive já teve? Aqui em São Paulo, por exemplo, nenhum. Né? Quantos deputados nós temos hoje que são negros, reconhecidamente negros, declaradamente negros, né? No Congresso brasileiro, deputados ou no deputados federais ou deputados estaduais, quantos vereadores, quantos presidentes de empresa, quantos gerentes de banco, quantos apresentadores de televisão, quantos modelos, quantos. Então, nós temos uma desigualdade que ela é gritante. Quantos professores universitários nós temos? Quantos intelectuais brasileiros são negros e são tratados como tal e reconhecidos como tal? Né? Não, porque houve também quando foi inevitável negar, quando foi inevitável falar do talento dessas pessoas, houve também um disfarce dessa condição de negro. Então, por exemplo, Machado de Assis é apresentado para nós como um escritor mulato. Né? Ele é escritor negro e nós precisamos colocá-lo como tal. Né? Mas por que é difícil admitir isso para parte da nossa elite intelectual? Porque como admitir que o maior escritor da literatura brasileira é um negro? Então é uma situação que demonstra como esse racismo está entranhado, como muito além de uma coisa individual, de uma questão de caráter, ele é uma questão que está presente na nossa sociedade. Né? Então é uma questão de estrutura mesmo, de estrutura cognitiva. Todos nós aprendemos, né, principalmente nós brancos, mas todos nós, e inclusive algumas pessoas, as pessoas negras, também aprenderam porque foram criadas na mesma sociedade. Né? Quem é o tipo suspeito? Quem é o cara que a gente tem que ter medo quando está na rua? Quem é o cara que se parece com o bandido? E infelizmente o retrato que foi feito dessa figura está associado ao negro. Né? A religião negra ela sofre preconceito, ela sofre a discriminação.
As religiões de matriz africana são cobradas por todas as suas práticas, porque faz isso, porque os animais, porque as pessoas, porque não pode ter criança, porque a criança tem que ter o direito de escolher, quando, por exemplo, a criança, quando nasce numa família católica, ela é batizada muito antes dela ter consciência da sua própria existência. Então, por que há toda essa cobrança em relação a outras práticas religiosas? Então, o racismo, a palavra racismo designa a ideia de que pessoas, no Brasil, a ideia de que pessoas pretas não são pessoas. Elas têm a sua condição reduzida. Primeiro, a mercadoria na época da escravidão, a animalidade, são vistas como animais. Quando acaba a escravidão, vem a teoria evolucionista e vai dizer que não são totalmente humanos, porque estão no estágio inferior de humanidade, não são inteligentes e capazes de pertencer à sociedade e à civilização. E nós carregamos essa herança e precisamos ter consciência disso. Principalmente nós brancos, nós precisamos saber da nossa posição, e parar de acreditarmos que o simples fato de nós termos amizades, relacionamentos com pessoas negras nos exime de participar dessa estrutura. O máximo que nós podemos ter aí é uma empatia e uma compreensão da nossa posição. Nós precisamos saber da nossa posição. É preciso problematizar, por exemplo, por que eu tenho que vir aqui falar sobre isso, quando as pessoas, parte do movimento negro, estão aí gritando, estão aí falando sobre isso o tempo inteiro, estão simplesmente querendo participar da sociedade, querendo ser reconhecidas. E por que será que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo vão dizer, é verdade, precisamos pensar, quando na verdade, se fosse uma pessoa negra, muitas pessoas diriam, é mais um que está se vitimizando aí. Então precisamos pensar sobre isso, precisamos discutir o racismo, e nós precisamos entender que ele está presente na nossa sociedade, que não é uma sociedade igualitária, que não somos todos vistos como seres humanos. Enfim, vamos sair da caverna, vamos procurar olhar as coisas com mais nitidez, procurar perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Esse é o nosso convite, fica aí a nossa reflexão. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Se gostou, curte aí, compartilha, divulga para os amigos, que é muito importante para nós aí. Um grande abraço, até o próximo vídeo.